O projeto de construção de Belo Horizonte seguiu o modelo das cidades modernas, reforçando a hierarquia colonial e impondo o imperialismo cultural. Esse espaço físico revela e reafirma a subtração do poder, ofuscando a memória e identidade de um povo. O que tem-se, então, é o retrato da dominação de uma pretensa cultura europeia e branca, apoiada por um Estado que visa uma homogeneidade cultural que é excludente e não permite que algumas identidades ou grupos residam em determinadas regiões da cidade. Apesar de toda essa pseudo-modernidade, Belo Horizonte traz consigo um desejo de segregação medieval que é traduzido pela simbólica muralha racial que a cerca, projetada e batizada de Avenida do Contorno. Os impactos desse projeto não ficaram parados no tempo. Ele vem sendo mantido e reforçado, como pode ser comprovado pelo censo de 2010, em que temos apenas 2% da população que se declara preta vivendo dentro dos limites da avenida que contorna a cidade. Histórias Soterradas, Episódio 2. Um passeio identitário pelo Largo do Rosário. No tempo da escravidão, osso branco quem mandava, quando o senhor ia à missa, era mesmo quem levava. Você acabou de ouvir uma pequena parte da celebração de inauguração da placa indicativa do Largo do Rosário, fixada no cruzamento da Rua da Bahia com Timbiras. O evento aconteceu no dia 19 de novembro e contou com a participação da Guarda de Moçambique e com o Sagrado Coração de Jesus da Irmandade Os Carolinos, com a condução do padre Mauro Luiz da Silva, além de outras autoridades representantes do poder público. Hoje é dia de levantar bandeira. O dia da festa é quando negros e negras não tiverem que voltar para suas periferias e favelas, e quando de fato essa cidade foi de fato uma cidade diversa, que acolhe todos e todas nas suas diversidades religiosa, cultural e diversas experiências. Hoje é dia de levantar bandeira. O dia da festa definitiva ainda vai chegar. Para além da placa e reconhecimento da região como patrimônio cultural e material, como o poder público pode contribuir para que a região possa ser ocupada de forma regular? Foi a pergunta que fiz a Eliane Parreiras, secretária de Cultura de Belo Horizonte. A gente tem uma dimensão que é essa dimensão da memória, da história, do registro, da proteção, da salvaguarda disso aqui. E a gente tem uma outra dimensão que é essa, da ocupação, dos eventos, da presença, da recuperação das manifestações. E isso a gente vai trabalhar também junto com a sociedade. Hoje o que a gente vem aqui falar, para além desse reconhecimento, é falar do nosso compromisso com a reparação histórica, com projetos que vão ter continuidade a partir daqui, para que a gente possa contribuir, resgatar e difundir uma parte importantíssima da história de Belo Horizonte, que é a história de todos nós. Agora, quem subir ou descer a Rua da Bahia irá se deparar com a bandeira que foi levantada no Largo do Rosário. Nós estamos inaugurando o retorno da população negra para essa cidade tão bonita, né, que é Belo Horizonte, tão bem pensada, nessa bela cidade que acabou no seu processo colocando para fora a população negra. E a presença do Largo do Rosário no antigo Arraial e a presença da Capela do Rosário, com a presença das Irmandades dentro da Avenida do Contorno, teria contribuído para que essa população negra permanecesse aqui. Então é por isso que a capela foi demolida em 1897 e se construiu uma outra capela com o mesmo título, Capela de Nossa Senhora do Rosário, que fica na Avenida Amazonas com São Paulo e Rua dos Tamoios.
Mas a chegada de Dom Cabral, em 1922, ele passa a não querer a presença do reinado dentro dessa capela e dentro das igrejas católicas. E Dom Cabral, então, no documento de 1923, ele expulsa as irmandades negras do interior da Igreja Católica. E as irmandades, com seus andores, com sua devoção, com a sua festa, vai viver nas favelas e periferias, que era também a intenção de quem pensou essa cidade, que essa cidade não fosse ocupada pelos antigos moradores do Arraial do Curral del Rei. Então os moradores todos deveriam ir para fora para acolher aqueles que viriam de fora para administrar essa cidade. Essa cidade foi pensada para os funcionários que iriam administrar essa cidade. Então a população negra, que era a maioria, vai para fora atendendo ao desejo dos administradores daquela época, mas também da Igreja Católica, que não queria a presença do reinado dentro das igrejas. É por isso que as capelas do Rosário, que são mais de 50 atualmente na cidade, estão nas favelas e nas periferias e não tem vínculo mais com a Arquidiocese de Belo Horizonte. Esse soterramento histórico não aconteceu somente com o Largo do Rosário, como nos conta Júlio César Costa, arqueólogo e antropólogo que participa do projeto de recuperação do Largo do Rosário e esteve presente na celebração de inauguração da placa. Lembrando que uma obra na região foi recentemente embargada para que arqueólogos possam investigar a presença de vestígios do Largo do Rosário, mas trataremos desse assunto em um episódio específico. O contexto de emergência desse estudo, ele corrobora algumas ocorrências a nível internacional. É o que a gente vem chamando no âmbito da arqueologia, da antropologia, de ressurgências étnicas, que consiste na elevação desse nível estratigráfico da resistência, que eleva e fura o nível estratigráfico da dominância colonial branca, do asfalto cinza dos brancos. Então nós temos ocorrências de sítios arqueológicos associados à diáspora africana em várias cidades do mundo, que vem gerando projetos de resgate, de ativação dessa memória, através da musealização ativa dessa memória. A gente tem o caso de Nova York, do Cemitério dos Pretos, a gente tem o caso da Cruz do Patrão no Recife, a gente tem o caso do Cais do Valongo, muitos sítios emergindo aí associados a empreendimentos urbanos, mais recentemente o caso do metrô de São Paulo, com a ocorrência de Quilombo, agora mais recentemente aqui na cidade vizinha de Santa Luzia. Então a gente tem esse contexto desse nível que foi silenciado, desse nível da resistência, mas que nesse movimento de ressurgência ele vem se elevando e fazendo o furo desse nível colonial do asfalto cinza dos brancos. O apagamento histórico não apenas aconteceu em outras partes do mundo, como também está acontecendo nesse momento. Foi fazendo um paralelo com a história do cemitério dos homens pretos do Largo do Rosário e o cemitério dos escravos de Santa Luzia que conversei com João Luiz e Glauco Durães, do movimento Salve Santa Luzia. A Prefeitura de Santa Luzia vai empreender um movimento para instalar um condomínio de alto luxo ao lado do cemitério dos escravos, mas isso ainda não é o mais grave. O mais grave ainda é que querem colocar uma avenida de 20 metros bem atrás do cemitério, que seria uma avenida de acesso. Isso, na verdade, não uma negação, mas uma destruição do patrimônio. Por várias vezes nós reivindicamos o protocolo de consulta prévia livre e informada, porque ela é território quilombola. Tem 5 comunidades quilombolas que nasceram ali daquela mesma região dos cemitérios escravos e a Secretaria de Cultura ela negou a consulta prévia, alegando que como Pinhões, lá, a maior de todas, não tem delimitação do território, então não cabe aplicação de consulta prévia. Só que isso é um desrespeito, a Tratado Internacional de Direitos Humanos. O que prevalece é a Convenção 69 da OIT. Então Pinhões já é autodenominada comunidade quilombola, já tem
registro na Fundação Palmares, então cabe sim consulta prévia. E essa consulta foi negada à comunidade. A gente tem que entender essa territorialidade. Isso daqui era a vila do Sabará, né, Sabarabuçu, que foi uma região de colonização para o ouro que usou muita mão de obra escrava. Aí Santa Luzia era um distrito de Sabará, o Curral del Rei era outro, e aí você tinha essa prática mesmo, né, de cemitério de escravos, porque não podia enterrar os negros no cemitério dos brancos. E aí quando vem a construção de Belo Horizonte, com a expansão imobiliária e tudo, tem esse problema aqui de apagamento, e lá em Santa Luzia também, que o cemitério dos escravos lá não é o único que existia não, existiam 4. Hoje existe um. Os outros foram destruídos por causa da especulação imobiliária e o crescimento da cidade. E esse, que é o que sobrou, é o único cemitério de escravo tombado no estado de Minas Gerais. Não existe outro. E agora ele está sofrendo com a expansão imobiliária para cima de território quilombola. Durante muitos anos frequentei diariamente a rua Timbiras com Bahia, pois estudei em 2 faculdades que ficam na região. Nunca soube dessa história. Mas no sábado pela manhã, durante a cerimônia de inauguração da placa, eu não estava mais no tão conhecido cruzamento, e sim no espaço de socialização e religiosidade do povo preto do antigo arraial do Curral del Rei. O nosso povo ficou soterrado por 125 anos sem que nós soubéssemos que eles estavam lá. E essa descoberta foi magnífica. Reconhecimento do nosso povo, dos nossos tatas, que estão debaixo desse concreto frio, mas que hoje, a partir de hoje, eles não serão esquecidos, jamais. Todos nós sabemos que os nossos antigos estão soterrados nesse espaço, mas não estão esquecidos e não serão esquecidos jamais. Levou 125 anos para eles ressurgirem. Eles estão plantados aqui, mas nós somos a semente deles. Endossando a palavra dela, o tanto que nos emociona, uma vez que os nossos ancestrais nos ensinaram a resistir e nos ensinaram também a lutar, nos ensinaram também a sobreviver. Mas hoje, nessa condição, eu digo para todo o povo do Rosário que nós precisamos viver tudo isso que estamos passando à frente de tudo que nós conquistamos através da graça seletiva de Padre Mauro e de muitos outros contribuintes. Que eu digo que dentro desse livro sagrado, que é a Santa Bíblia, a gente diz assim, tem uma história real de Jesus e de Davi, esta família imperial. Seja branco, índio ou negro, ou qualquer mortal, para Deus somos irmãos, para Deus somos iguais. No primeiro episódio desse podcast, eu disse que o Padre Mauro Luiz da Silva era doutorando. Ele já defendeu o doutorado. Portanto, o padre é doutor em Ciências Sociais. O podcast Histórias Soterradas é uma coprodução entre Os Impublicáveis e A Constante. Sou Robert de Andrade, criador e apresentador. A produção é de Rendel Melo e Diane Mazzoni. A edição de som é de Rendel Melo. Ainda contamos com a assistência de Gabriela Lara e Flávio Augusto.